Você já parou para pensar em algo que pode parecer simples, mas que causa debates acalorados até hoje? Jesus nasceu na Palestina ou em Israel? Essa pergunta não é apenas uma curiosidade histórica. Ela toca em questões de fé, identidade e verdade bíblica, que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: Jesus era palestino. Ou então, Jesus nasceu em Israel. E aí você fica confuso pensando: mas o que a Bíblia realmente diz? O que era aquela região nos tempos de Jesus? Como eu respondo a isso sem entrar em polêmica, mas com a verdade da palavra? Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão. Vamos abrir as Escrituras, vamos olhar para a história com os olhos da fé e da razão, e vamos descobrir juntos onde Jesus realmente nasceu, o que significam esses nomes: Palestina, Israel, Judeia, e mais importante, o que isso ensina para a nossa vida hoje. Porque, amado irmão, amada irmã, a verdade não é uma questão de opinião. A verdade está registrada na palavra de Deus. E quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Ela nos dá fundamento. Ela nos dá autoridade para falar do nosso Salvador com confiança e amor. Se você ama a palavra de Deus, se você quer entender as Escrituras com profundidade, e se você quer ter respostas claras para as perguntas que o mundo faz, já deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque este conteúdo vai transformar a forma como você enxerga o nascimento de Jesus. E mais, no final deste vídeo, vou deixar uma palavra secreta. Se você assistir até o fim, comente essa palavra lá embaixo para eu saber que você está comigo nessa jornada pela verdade bíblica. Combinado? Então vamos lá. Antes de respondermos à pergunta principal, precisamos estabelecer uma base sólida, e essa base não vem de opinião humana, de política ou de debates ideológicos. Ela vem da palavra de Deus. A Bíblia é nossa autoridade máxima. É ela quem nos diz onde Jesus nasceu. Abra comigo em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Agora vamos a Lucas, capítulo 2, versículos 4 a 7. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Está claro como cristal, irmãos. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Não há margem para dúvida aqui. Não há interpretação subjetiva. O texto é objetivo, direto, inspirado pelo Espírito Santo. Mas então surge a pergunta: o que era Judeia? E onde entra o termo Palestina? E o que significava Israel naquele tempo? Para entender isso, precisamos viajar no tempo. Precisamos entender o contexto histórico, político e geográfico daqueles dias. E aqui vai um ponto importante. Quando falamos de história, especialmente história antiga, precisamos ser cuidadosos. Estudiosos e arqueólogos fazem um trabalho sério e dedicado para entender o passado. Mas a nossa base, sempre, é a Escritura Sagrada. Nos dias do nascimento de Jesus, aquela região estava sob o domínio do Império Romano. Era uma época de ocupação militar, de impostos pesados, de tensão política constante. O povo judeu vivia sob opressão estrangeira, sonhando com a libertação prometida pelos profetas. O território que hoje chamamos de Israel, Palestina, Cisjordânia e Gaza era dividido, naquele tempo, em várias regiões administrativas. Tínhamos a Judeia ao sul, onde ficava Jerusalém e Belém. Tínhamos a Galileia ao norte, onde ficava Nazaré. No meio, a Samaria.
E havia também outras regiões como a Pérea, a Decápolis, a Idumeia. Essas divisões eram reais. Elas aparecem na Bíblia repetidas vezes. Jesus nasceu na Judéia, cresceu na Galiléia, ministrou em várias dessas regiões. Mas o nome Palestina como designação oficial. Esse nome tem uma história diferente. E é isso que vamos explorar com cuidado nos próximos minutos. O que precisamos entender agora é que a Bíblia usa termos específicos: Israel, referindo-se ao povo e às vezes ao reino do norte; Judá, o reino do sul; Judéia, a província romana; Galiléia, Samaria. Esses são os nomes que Deus escolheu usar na sua palavra. E quando estudamos a palavra com seriedade, respeitamos esses termos. Agora que estabelecemos a base bíblica, deixe-me traçar um mapa claro do que vamos explorar juntos neste vídeo. Porque eu quero que você saia daqui não apenas com informação, mas com compreensão. Não apenas com respostas decoradas, mas com entendimento profundo. Primeiro, vamos mergulhar onde a Bíblia situa o nascimento de Jesus. Vamos ver não apenas os versículos que já lemos, mas o cumprimento das profecias, porque Belém não foi escolhida por acaso. Há um propósito divino, uma profecia de séculos atrás que se cumpriu naquela pequena cidade. Segundo, vamos entender o que era a Judéia e a Galiléia nos tempos bíblicos. Como era a vida nessas regiões? Como era o clima político? O que significava nascer em Belém da Judéia sob o domínio de Roma e o reinado cruel de Herodes. Terceiro, vamos investigar quando e como surge o nome Palestina. De onde vem esse termo? Por que ele não aparece nos evangelhos? O que aconteceu historicamente para que esse nome começasse a ser usado? E aqui, irmãos, vamos ser muito cuidadosos, porque essa é uma questão sensível que envolve história, política e emoções profundas de muitas pessoas. Quarto, vamos conectar tudo isso com nossa fé hoje. Como essa discussão sobre nomes e territórios nos ajuda a entender melhor quem é Jesus. Como ela fortalece nossa identidade cristã. E como podemos responder com amor e verdade quando alguém nos questionar sobre isso. Eu prometo a você, ao final deste vídeo, você vai ter clareza, você vai poder dizer com confiança: eu sei o que a Bíblia ensina, eu entendo o contexto histórico, e eu posso explicar isso para qualquer pessoa, com graça e verdade. Porque não se trata de vencer debates, trata-se de conhecer a Cristo, trata-se de honrar a palavra, trata-se de sermos testemunhas fiéis do Salvador, que nasceu em Belém há mais de 2000 anos, mas que vive e reina para sempre. Então, respire fundo, abra seu coração. Vamos juntos nessa jornada. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento e viaje comigo no tempo. Vamos voltar mais de 2000 anos. Vamos até uma pequena cidade chamada Belém, na Judéia. É noite. O céu está estrelado, mas há pouca luz nas ruas estreitas de Belém. As casas são simples, de pedra e barro, com tetos planos. Você consegue sentir o cheiro do pão sendo assado nos fornos a lenha, o aroma das especiarias, o odor dos animais nos currais próximos. Belém é pequena, tão pequena que muitos viajantes passariam por ela sem dar importância. Mas esta noite é diferente, porque o decreto de César Augusto trouxe milhares de pessoas de volta às suas cidades de origem para o recenseamento. E Belém, cidade de Davi, está lotada. Nas ruas você ouve vozes em aramaico, o idioma do povo. Atenção no ar. Soldados romanos patrulham a região. O povo judeu está cansado, cansado da opressão, cansado dos impostos, cansado de esperar pelo Messias prometido. E é nesse contexto que chega um casal jovem, José e Maria. Eles vieram de Nazaré, na Galiléia, depois de dias de viagem a pé ou em lombo de jumento. Maria está grávida no final da gestação. Cada passo deve ser doloroso. Cada subida de ladeira, uma provação. José bate de porta em porta. Há lugar?
preciso de um quarto. Minha esposa está para dar à luz. Mas todas as portas se fecham. Não há lugar. Não há espaço. Não há quem se importe. Finalmente, alguém tem pena. Oferece um estábulo, um lugar onde os animais dormem. Não é confortável, não é limpo, não é digno, mas é o que há. E ali, naquela noite, rodeada pelo cheiro de feno e pelo calor dos animais, Maria dá à luz. Ela envolve o bebê em pano simples. Não há berço, então José improvisa. Coloca o menino em uma manjedoura, o coxo onde os animais comem. Este é Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo. Aquele que disse, haja luz, e a luz passou a existir. Aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas. Ele está ali, pequeno, vulnerável, humano. Nascido não em um palácio, mas em um estábulo. Não anunciado por trombetas reais, mas por anjos a pastores humildes. Não em Jerusalém, a capital, mas em Belém, a cidade esquecida. Mas Belém não era escolha aleatória, era o cumprimento exato da profecia. Miqueias 5:2 havia declarado séculos antes: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus cumpre sua palavra, sempre. Cada detalhe importa, cada promessa se realiza. Agora, traga essa cena para hoje, para a sua vida, para o seu contexto. Jesus nasceu em um lugar simples, mas carregado de controvérsias políticas e culturais. Belém estava sob ocupação romana. O povo judeu vivia em constante tensão. Havia disputas sobre identidade, sobre território, sobre quem tinha o direito de estar ali. Soa familiar, porque a região onde Jesus nasceu é, até hoje, uma das mais controversas do mundo. Até hoje, há debates sobre nomes, sobre fronteiras, sobre quem tem direito a quê. Mas aqui está a verdade poderosa, irmão, irmã. Deus se manifesta mesmo em cenários confusos. Ele age em meio a disputas e incertezas. Ele não espera que o mundo esteja perfeito para agir. Ele entra na bagunça. Ele nasce no estábulo. Ele se revela nos lugares improváveis. Talvez você esteja vivendo um momento de confusão. Talvez sua vida pareça um estábulo, bagunçada, sem glamour, sem conforto. Talvez você olhe ao redor e pense, como Deus pode agir aqui? Como Ele pode se manifestar no meio dessa desordem? A resposta está em Belém. Deus não precisa de condições perfeitas. Ele precisa de um coração disponível. Maria disse sim a Deus, mesmo sem entender tudo. José obedeceu mesmo em meio às dúvidas, e Deus fez o milagre. Ele pode fazer o mesmo com você. Não importa onde você nasceu, não importa em que território da vida você está agora. Não importa se sua situação parece politicamente complicada, emocionalmente bagunçada, espiritualmente seca. Jesus nasceu em Belém da Judéia. E Ele quer nascer em você. Ele quer trazer luz ao seu estábulo. Ele quer transformar sua manjedoura em um trono de graça. Porque, no final das contas, o nascimento de Cristo não é sobre geografia. É sobre salvação. É sobre esperança. É sobre um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora, vamos aprofundar na questão histórica. Vamos falar sobre o termo Palestina e como ele se relaciona, ou não, com os tempos de Jesus. É importante começar dizendo, o nome Palestina não aparece nos evangelhos. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você não encontra esse termo. O que você encontra são nomes como Judéia, Galileia, Samaria, Decápolis. Então, de onde vem o nome Palestina? Estudiosos sugerem que a raiz do termo vem de Filístia, que era a terra dos filisteus, um povo mencionado no Antigo Testamento. Os filisteus viviam na região costeira, principalmente em cidades como Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Eles eram inimigos frequentes de Israel. O termo grego Palestine
Era usado ocasionalmente por escritores gregos antigos para se referir à região costeira onde os filisteus viviam. Mas isso não era uma designação oficial. Era mais uma referência geográfica vaga. A grande mudança acontece no século II depois de Cristo, mais especificamente no ano 135 depois de Cristo. Nessa época, ocorreu a segunda revolta judaica contra Roma, liderada por Bar Kokhba. Foi uma rebelião sangrenta que terminou com a derrota total dos judeus e uma represália brutal por parte do imperador romano Adriano. Adriano queria apagar a memória judaica daquela terra. Ele queria humilhar o povo judeu. Então, ele fez algo simbólico e cruel, renomeou a província. O que era chamado de Judéia passou a ser oficialmente chamado de Síria-Palestina, Síria-Palestina em latim. E Jerusalém foi renomeada como Aelia Capitolina. Por que Palestina? Porque era uma referência aos filisteus, inimigos antigos de Israel. Era como esfregar sal na ferida. Era dizer: vocês, judeus, não têm mais direito sobre esta terra. Até o nome será dos seus inimigos. Essa é a origem do uso oficial do termo Palestina. Não vem dos tempos de Jesus. Não vem da Bíblia. Vem de um ato político de Roma, décadas após a morte e ressurreição de Cristo. Agora, ao longo dos séculos, o nome Palestina continuou sendo usado de diferentes formas. Durante o Império Bizantino, no período islâmico, nas Cruzadas, no Império Otomano, no Mandato Britânico, em cada época o termo tinha significados e extensões geográficas diferentes. O que é importante entender é isto. Quando falamos do nascimento de Jesus, não podemos usar anacronismos. Anacronismo é colocar algo de uma época em outra. É como dizer Moisés usou um celular. Não faz sentido cronológico. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Não podemos dizer que ele nasceu na Palestina se usarmos o termo no sentido histórico preciso, porque a província chamada Palestina só foi criada oficialmente mais de 100 anos depois. Agora, se alguém usa o termo Palestina de forma genérica, referindo-se à região geográfica que hoje inclui Israel, Cisjordânia e Gaza, é preciso entender o contexto do que está sendo dito. Mas biblicamente, historicamente, nos tempos de Jesus, o correto é dizer Belém da Judéia. E essa distinção importa, porque a verdade importa, porque a precisão bíblica importa. Porque não podemos deixar que revisionismos históricos ou agendas políticas distorçam a palavra de Deus. Mas aqui está algo lindo que eu quero que você grave no coração. O Filho de Deus não nasceu em um mapa, mas em uma promessa. Pense nisso. Pense na grandeza dessa verdade. Enquanto os impérios brigam por território, enquanto os governos traçam fronteiras, enquanto os homens disputam nomes e posse de terra, Deus cumpre suas promessas. Ele prometeu um Salvador. Ele prometeu que da linhagem de Davi viria o Rei Eterno. Ele prometeu que em Belém nasceria o Messias. E ele cumpriu. Não importa se o decreto veio de César, não importa se Roma dominava, não importa se Herodes estava no trono. Deus movia as peças do tabuleiro da história para cumprir sua palavra. E hoje, meu irmão, minha irmã, essa mesma verdade se aplica a você. Deus não está preso às circunstâncias. Ele não está limitado por suas dificuldades. Ele não está impedido pelas suas fronteiras, sejam elas geográficas, emocionais, financeiras ou espirituais. Onde quer que você esteja neste momento, não importa se você está no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na África, em qualquer lugar do mundo, o nascimento de Cristo traz identidade e esperança para você. Você não precisa estar em Belém para encontrar Jesus. Você não precisa estar em Jerusalém para adorá-lo, porque Jesus mesmo disse à mulher samaritana: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21, 24.
O nascimento de Cristo não é prisioneiro da geografia. É a irrupção do céu na terra. É Deus dizendo: eu estou com vocês. Então não se perca em debates estéreis sobre nomes e territórios. Não deixe que a política ofusque a glória do Evangelho. Fixe seus olhos em Jesus, porque Ele é o ponto, Ele é a resposta, Ele é a esperança. Volte comigo àquela noite em Belém. Jesus acabou de nascer. Maria o contempla com ternura e assombro. José vigia, protetor. Os animais do estábulo respiram suavemente no canto. Mas do lado de fora da cidade, nas colinas ao redor de Belém, algo extraordinário está para acontecer. Há pastores guardando seus rebanhos. São homens simples, de poucas posses, que vivem ao relento, protegendo as ovelhas de predadores e ladrões. A noite está silenciosa. As ovelhas descansam. Os pastores conversam em voz baixa, ou talvez alguns dormem. De repente, o céu se rasga. Uma luz brilhante, mais intensa que o sol do meio-dia, explode sobre eles. É um anjo. A glória de Deus resplandece ao redor. Os pastores caem de joelhos, aterrorizados. E o anjo diz: ouça estas palavras, grave-as no seu coração. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 10, 12. Vos nasceu hoje o Salvador. Não. Vos nasceu um profeta. Não. Vos nasceu um bom homem. Não. Vos nasceu um revolucionário. Mas vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este é o clímax de toda a história humana. Este é o momento que os profetas ansiaram. Este é o cumprimento da promessa feita a Adão e Eva no jardim. Este é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E onde ele nasceu? Na cidade de Davi, em Belém. Exatamente onde Miqueias profetizou. Exatamente onde Deus disse que seria. Nenhum centímetro fora do plano perfeito. Então, multidão de anjos aparece no céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Imagine o som. Milhares, talvez milhões de vozes angelicais em perfeita harmonia, enchendo o céu noturno com louvor. A criação inteira se curva diante do Criador que se fez criatura. E quem são os primeiros a receber o anúncio? Não os sacerdotes em Jerusalém, não os escribas eruditos, não Herodes no palácio, mas pastores humildes, homens marginalizados, considerados impuros pela religião da época. Porque Deus escolhe os pequenos. Deus se revela aos humildes. Deus exalta os que o mundo despreza. Os pastores vão correndo, eles chegam a Belém, entram no estábulo. E ali, exatamente como o anjo disse, encontram o bebê deitado em uma manjedoura. Eles adoram. Eles contam a todos o que viram e ouviram, e todos se maravilham. Este é o nascimento que mudou o mundo. Não porque aconteceu em um lugar importante, mas porque é o cumprimento da promessa de Deus, porque é a entrada de Deus na história humana, porque é salvação para todo aquele que crê. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ao que realmente importa. Vamos à aplicação prática para a sua vida hoje. É possível passar horas debatendo história. É possível entrar em discussões acaloradas sobre termos geográficos, sobre política do Oriente Médio, sobre quem tem razão ou não. Mas eu te pergunto, isso vai mudar o seu coração? Isso vai aproximar você de Jesus? Isso vai fazer você amar mais a Deus e ao próximo? A verdade é esta. Jesus nasceu em Belém da Judéia para morrer em uma cruz no Gólgota e ressuscitar ao terceiro dia. Ele veio para salvar você. Ele veio para restaurar sua relação com Deus. Ele veio para dar vida, vida em abundância.
E ele não está interessado apenas em nascer em Belém há 2000 anos. Ele quer nascer em você hoje. Sabe o que isso significa? Significa deixar que Cristo seja formado em você. Significa abrir as portas do seu coração. As portas que você tem mantido fechadas. As áreas onde você tem dito, não há lugar para Jesus aqui. Talvez seja a porta da sua ambição descontrolada. Talvez seja a porta do seu passado doloroso. Talvez seja a porta dos seus vícios, dos seus medos, das suas mágoas. Talvez seja a porta dos seus relacionamentos quebrados. Jesus está batendo. Ele está dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu nascer nessa área da tua vida. Deixa eu trazer luz onde há escuridão. Deixa eu trazer paz onde há guerra. E aqui está a beleza. Ele não precisa de um palácio. Ele nasceu em um estábulo. Ele não se importa se sua vida está bagunçada. Ele não se importa se você acha que não é digno. Ele vem assim mesmo. Mas você precisa dizer sim. Você precisa abrir a porta. Você precisa convidá-lo. Então aqui está o meu chamado para você hoje. Busque um relacionamento vivo com Cristo que transcenda geografia e política. Não se perca em debates sobre Palestina versus Israel enquanto seu coração está vazio de Jesus. Não brigue sobre termos históricos enquanto você mesmo está distante do Salvador. Conheça Jesus. De verdade, pessoalmente, intimamente. Leia os evangelhos. Veja como ele vivia. Veja como ele amava. Veja como ele morreu por você. E então, deixe que ele reine em você. Deixe que ele transforme você. Deixe que ele use você para levar essa mensagem de amor e salvação a outras pessoas. Porque, no fim das contas, o que o mundo precisa não é de mais discussões políticas. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de pessoas transformadas por Jesus, que vivem o amor de Jesus, que espalham a esperança de Jesus. Jesus nasceu em Belém, mas ele quer nascer em você. Hoje, agora, neste momento, você pode dizer, Senhor Jesus, vem, nasce no meu coração. Faz de mim tua morada, reina em mim, transforma-me, usa-me. Faça essa oração, de coração, com sinceridade, e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Chegamos ao final desta jornada. Mas antes de encerrar, vamos recapitular rapidamente o que descobrimos hoje. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Isso é um fato bíblico, histórico, incontestável. Os evangelhos são claros. As profecias são claras. A verdade está estabelecida. O termo Palestina é posterior aos tempos de Jesus. Ele foi usado oficialmente pelos romanos após a revolta judaica do século II d.C., como uma forma de humilhar o povo judeu. Ao longo da história, o termo foi usado em diferentes contextos, mas não era a designação nos dias de Jesus. Nos tempos bíblicos, a região era dividida em Judeia, Galileia, Samaria e outras províncias. Jesus nasceu na Judéia, cresceu na Galileia, ministrou em várias regiões. E ele fez tudo isso cumprindo exatamente as profecias do Antigo Testamento. Mas mais importante que todos esses fatos históricos é a verdade espiritual. Jesus veio para salvar. Ele veio para você. E agora, como prometi no início, aqui está a palavra secreta, Belém. Se você assistiu até aqui, vá lá nos comentários e escreva apenas Belém. Assim eu sei que você está comigo, que você valoriza esse conteúdo, que você quer continuar crescendo no conhecimento da palavra. E já aproveita e me conta, de onde você está assistindo? Do Brasil, de Portugal, de Angola, da diáspora brasileira em outro país? Comenta aí embaixo Belém e sua cidade ou país. Vamos formar uma comunidade global de pessoas que amam a verdade bíblica. Se este vídeo abençoou você, deixe seu like. É mais do que um gesto. É uma forma de você dizer, esse conteúdo tem valor, ele precisa alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal, ative o sininho,
porque toda semana tem conteúdo profundo, com base bíblica, para fortalecer sua fé e ampliar seu entendimento. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez um amigo que estava confuso sobre essa questão. Talvez um familiar que ama estudar a Bíblia. Talvez alguém que está enfrentando dúvidas.